Aleluia, glória a Deus. Hoje nós vamos refletir juntos sobre como está o cenário musical, como nós que servimos ao Senhor, nós precisamos nos organizar e entender o propósito de Deus para a nossa vida. Muitas vezes, irmãos, nós erramos, falhamos com mais facilidade, se eu posso dizer assim, porque não entendemos aquilo que Deus deseja para nossas vidas. Mas quando nós recorremos à palavra de Deus, nós vemos que existe um caminho a ser trilhado, existe uma meta, um processo, um projeto de Deus, e esse projeto não falha, porque Deus, ele é perfeito. Quando Deus escolheu você, quando Deus nos escolheu, ele não via as nossas habilidades. Você acha, você que é músico e cantor na casa de Deus, você acha que você é aceito por Deus porque você canta bem? Ou porque você toca bem? Não. O Senhor nos recebe pela sua infinita misericórdia através de Cristo Jesus, o amor dele derramado em nossos corações. Através da morte e ressurreição de Cristo, nós temos esse livre acesso ao trono da graça. Então, é infinitamente pela graça e pela misericórdia de Deus. Hoje nós vamos conversar, vamos meditar, meus amados, sobre conversão ou convencimento. Nós sabemos que todos nós vivemos processos em Deus. A construção de uma vida de santificação, ela passa por vários estágios. E um desses estágios é o confronto real do Espírito Santo de Deus em nossas atitudes humanas. Quantos aqui já não foram confrontados, não é verdade? E doeu, porque todo confronto dói, mas é uma dor para gerar uma cura mais profunda. Nós vemos que desde a queda do homem, existe uma luta contra o pecado. Sempre uma constante. A luta contra o pecado sempre é uma constante na vida daqueles que desejam viver uma vida, um viver regenerado e estreito na presença do Pai. Nós vemos que em Hebreus 12, versículo 1, nós vemos que a palavra nos diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A perseverança, ela é algo consistente que tem que ser trabalhado no nosso viver. Não somente a constância quando nós estudamos uma música ou meditamos na letra para cantar, ensaiamos, mas a perseverança na presença de Deus. Perseverar na presença de Deus. Existem fardos que são pesados demais para nós. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30, ele diz o seguinte, ele fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Olha que lindo. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Porque, meus irmãos, se nós podemos olhar para alguém e nos espelhar, termos como referência nessa terra, quantas pessoas nós trazemos à memória, homens e mulheres de Deus, que para nós, humanamente, são referências de Deus, referenciais de Deus. Um irmão de oração, uma irmã de oração na fé. Mas olha que interessante, Jesus nos convida a aprender dele, pois ele é manso e humilde de coração. A humildade, ela é aprendida, ela é desenvolvida através de uma comunhão estreita com Deus. Longe de Deus não existe uma humildade verdadeira. A humildade humana, ela passa. Olha só, o maior interessado em te ver edificado, próspero e íntegro na presença de Deus, sabe quem é? É o próprio Deus. Ele é o maior interessado em que você se desenvolva com liberalidade, se desenvolva solidificado, entende? De maneira consistente. Ele é o maior interessado. Como eu disse mais à frente,
um pouquinho atrás, desculpe. Como eu disse, olha, nós às vezes queremos andar com Deus de acordo com a nossa humildade humana, achando que somos nós que fazemos. Mas em Isaías 64, 6, a parte do 6 ao 8, né, nós vemos que a palavra diz o seguinte: todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. E mais à frente diz: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Aleluia! Todos os nossos atos de justiça própria, todos os nossos atos de autossuficiência são trapos de imundícia diante de Deus. O Senhor olha e fala assim: isso não vale nada, porque nós murchamos como folhas. O vento, né, como diz a palavra, o vento, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. De onde? De longe da presença de Deus. Mas nós podemos afirmar, firmados nesta palavra, que o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai. Nós somos o barro, Ele é o oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. Mas aí você me pergunta: Ana, mas o que isso tem a ver com música? Ana, o que isso tem a ver com aqueles que tocam, cantam, regem na obra de Deus? Meus irmãos, tudo. Tudo. Sabe por quê? Porque, por vezes, no ministério da música, nós somos tentados pelo orgulho, somos tentados pela arrogância, somos tentados pela autossuficiência. Eu toco também, irmãos. Eu também canto, eu entendo. Às vezes, os seus dilemas. Todos nós passamos por situações que o inimigo ele tenta tomar a primazia do nosso coração, mas a gente tem que rebater com a palavra, conviver com o Senhor e uma conscientização de que somos de Deus. Porque principalmente quando temos um dom ou um talento muito evidente, sabe? Quando você olha para alguém e fala assim: olha, que irmão talentoso, que irmã talentosa. Ou às vezes quando você vê alguém fluindo com liberalidade no seu dom, às vezes nós queremos levantar altares ilegítimos para estas pessoas, achando que são elas que estão fazendo. Mas nós precisamos entender que se Deus opera na vida de alguém, se Deus levanta alguém, não é pelo seu próprio mérito. Houve sim um esforço pessoal, mas tudo aquilo que é recebido vem do Senhor. E somente a Ele a glória. Nós sabemos que quando você se identifica, né, alguém que tem uma habilidade no cantar, quando se tem facilidades e fluência no tocar, quando se tem virtuosidade no compor, quando se tem autonomia no reger, lá vem o pecado. Lá vem o pecado tentando rodear a ideia do velho homem caído, tentando nos convencer de que somos alguma coisa, de nós mesmos, tentando afinal, né, nossos talentos são fluentes, e se são fluentes, significa que há o respaldo de Deus. E aí nós somos engodados neste convencimento, né? Quando nós falamos no início sobre o tema de hoje, músicos convertidos ou convencidos, e muitos estão convencidos que somente a virtuosidade, somente a facilidade, somente a autonomia, isso é digno para você ter acesso a Deus, para você ser usado com liberalidade. E às vezes nós vemos quantas pessoas se utilizam de maneira irresponsável das plataformas para se autopromoverem, no sentido de acharem que são elas que estão fazendo ali a glória descer. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra e ele ama a sua igreja, a noiva do Cordeiro. E Deus usa, sim, pela sua infinita misericórdia. Mas eu quero dizer que esse convencimento dessa situação, quando o inimigo ele tenta trazer este convencimento, achando que nós seremos usados e recebidos por Deus pelos nossos próprios esforços humanos, é neste momento que nós precisamos, preste muita atenção nesta palavra, nesta tarde.
É neste momento onde somos tentados pelo convencimento humano de que somos alguma coisa, de que fazemos alguma coisa. É neste momento que nós precisamos entender e racionalizar o entendimento de que somente através de uma conversão genuína existirá fruto eterno. Somente através de uma conversão genuína haverá um fruto eterno. Nós sim precisamos honrar a unção de Deus na vida da outra pessoa. Sim. Olhar e honrar e dizer: eu honro você, meu irmão, em Cristo, porque eu reconheço em você vida de Deus, eu reconheço em você autoridade de Deus. E isso é visto através do caráter, porque não existe virtuosidade que se sustente se não for também alicerçado por um caráter moldado na presença de Deus. Um caráter forjado na presença de Deus é um caráter trabalhado no sofrimento, trabalhado nas provações, trabalhado nas angústias, trabalhado na auto-rendição. Não é algo que acontece de fora para dentro, é algo que acontece de dentro para fora. É algo que acontece do Espírito Santo gerando dentro de nós um reconhecimento de que sem Ele nós nada podemos fazer. Uma experiência de conversão genuína gera um arrependimento real das nossas atitudes erradas e uma mudança de direção. É o reconhecimento de que nós precisamos de Deus. Precisamos de Deus. Nessa tarde, meu irmão, minha irmã, se você pode, feche os seus olhos por um momento e diga assim: eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Que isso nunca saia do alvo dos teus olhos. Que este brilho dos teus olhos pelo Senhor nunca se aparte, mas que você tenha em você uma chama que queima de dentro para fora, em querer ser mais de Deus. Não somente querer trabalhar para Deus ou servir na obra de Deus, mas ser de Deus. Não somente tocar em um final de semana ou participar dos ensaios dos conjuntos nas nossas congregações. Não somente de ter a oportunidade em entoar, em tocar um hino, mas ser de Deus todos os dias. Todos os dias. Deus, Ele quer nos levar a esse entendimento profundo de que Ele nos ama. Em João, capítulo 15, do 9 ao 15, Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 9 ao 15, nós vemos que para amar verdadeiramente Jesus Cristo, nós devemos o quê? Permanecer nele. E permanecer nele é conhecê-lo. Não no nível superficial, mas profundamente. Ele nos convida a cada um de nós a permanecer nele, a permanecer no seu amor. O que Jesus quer de nós não é somente um momento, não é somente 2 horas de culto, aquele momento de ensaio, não. O que Deus quer de nós, Ele quer as nossas emoções, Ele quer os nossos mais profundos anseios, Ele quer as nossas ansiedades, os nossos afetos. Ele nos quer por completo. O Senhor te quer, meu irmão, minha irmã. Você, ministro de louvor da casa do Senhor, cantor, cantora, instrumentista, regente, maestrina, o Senhor te quer. Mais do que servir em sua obra, Ele quer desenvolver um caminhar diário, uma transformação diária. E isso, irmãos, é o que dá sentido para tudo que fazemos. É a vida com Ele que dá sentido. É a vida diária, é o devocional diário com Ele que dá sentido a tudo que fazemos para Ele. É ser dele que dá sentido a fazermos para Ele. Você está entendendo? Guarde isso no seu coração. O que dá sentido a fazer algo para o Senhor é primeiro ser dele. A nossa vida será completamente transformada quando nós
passarmos não somente do nível racional, no sentido do conhecimento sobre quem Jesus é, mas nós atravessarmos para o relacionamento espiritual cheio de vida com Cristo, não somente o conhecimento estudado, teórico, mas experimentado na prática. Praticar a presença de Deus, praticar o dia a dia com Deus, praticar, assim como você estuda o seu instrumento, assim como você estuda a sua partitura, assim como você estuda o hino que você vai louvar ao Senhor, o playback, assim como você estuda, você se prepara, também nós precisamos desenvolver uma prática da presença de Deus, diária, consistente. Nós não podemos nos contentar ou nos acomodar. Nosso coração, nós precisamos assentar no nosso coração, decidir no nosso coração em buscá-lo. E eu pergunto para você hoje, quais são as áreas que você tem lutado para permanecer no amor de Cristo? Seria a sua área emocional, sua área sentimental, sua área mental, física? O que você tem lutado? Hoje eu vi uma frase que dizia o seguinte, que Deus conhece as nossas lutas, aquilo que ninguém viu, aquilo que ninguém sabe. Ele viu no invisível das pessoas, mas Ele te viu. As suas renúncias pessoais, o seu abrir de mão. Talvez você tenha dito assim, meu Deus, ninguém sabe o que eu estou passando, mas eu quero trazer essa palavra para você aqui hoje. Deus te conhece. Talvez você vai louvar ao Senhor na igreja e você fala assim, meu Deus, mas meu coração hoje está quebrado. Meu coração aqui está totalmente angustiado. Não tenho nem motivos para louvar, para entronizar. Aí às vezes as pessoas olham para você e falam assim, olha, tá tudo bem com ela, porque tá vendo sorrindo, tá vendo ali. Mas dentro de você, você carrega aquela dor. Aí eu digo a você, o Senhor te vê. Ele te conhece. E Ele deseja sarar o teu coração e te fortalecer. Quando a gente vai para Marcos 10, 21, nós vemos que Jesus, ele olhava para as pessoas. Jesus, ele olha e ele não somente passava o olho, ele olhava. E o olhar de Cristo não somente era, mas é um olhar de amor, de compaixão. Jesus, ele sabe e ele sabia também interpretar o que de fato a cada pessoa precisava. Quando ele olhava, ele não via somente a aparência, ele via o que estava por dentro. E eu digo a vocês, irmãos, o olhar pode revelar muito sobre nós. E o olhar de Cristo revela tudo. Não tem como esconder, não tem como mascarar as nossas motivações, os nossos sentimentos, as nossas falhas. Tudo vem à tona quando Ele olha para nós, Mas o Senhor, Ele deseja que nós venhamos a refletir o coração de Cristo. Ele deseja que nós venhamos abrir o nosso coração a Ele. Porque eu digo aos irmãos, o serviço e o sacrifício sempre serão dois pilares sobre os quais o reino de Cristo, o reino de Deus, será erguido na nossa vida. O serviço e o sacrifício. Para você servir, com certeza você deve ter aberto mão de muitas coisas. Você deve ter dedicado ao Senhor muitas coisas, mas eu digo a você, vale a pena. Vale a pena. O caráter de Cristo está sendo estabelecido na nossa vida. E ter sucesso, nós vemos em Filipenses 4,19, que ter sucesso é viver o propósito. Nós vemos que a cultura natural humana, ela vive cheia de falsos ensinamentos sobre o que é ser abençoado. Às vezes a sociedade, ela impõe o entendimento de uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa com muitas riquezas, é uma pessoa que tem muitas habilidades humanas. E às vezes a gente olha que uma pessoa que retém e possui, significa que essa pessoa tem tudo. Que essa pessoa realmente encontrou o sentido da vida. Mas, amados, no reino de Deus, ser abençoado não tem nada a ver com quanto a pessoa tem de recursos humanos. Não. Ou recursos naturais. Mas tem a ver com quem a pessoa é. A essência. O propósito. Quem a pessoa é em Deus.
Estar em Deus, estar na presença de Deus é andar protegido. É andar sempre se sentindo abraçado, amado, fortalecido. Porque abraçar Deus é o mesmo que você se sentir abraçado, amado, aceito, edificado. Um local onde somos recebidos e aceitos não por aquilo que temos ou fazemos, mas simplesmente por sermos filhos de Deus. O abraço do Pai cura. O abraço do Pai Celestial, Ele cura. O Senhor, Ele quer abraçar o teu coração, Ele quer te fortalecer. Para Deus, o termo sucesso tem muita diferença, não é a mesma conotação que nós temos humanamente. Para Deus, sucesso é prosperar na presença dEle. Sucesso, irmãos, é crescer com Ele. Sucesso não é um reconhecimento humano das suas autorrealizações. Para isso acontecer é necessário que nós reconhecemos Cristo, que o Cristo venha ocupar o ponto central da nossa vida. Que as demais coisas possam ocupar o lugar secundário. Deus, Ele quer que a nossa melodia, ela reflita quem nós somos com Ele. Quando você se levantar para tocar, quando você se levantar para entoar um hino de louvor. Ai, Ana, mas eu não sou solista, não tem problema. Se você canta no coral, canta no conjunto, faz parte, está inserido. Quando você levanta a sua voz em adoração junto com os outros irmãos, o que acontece? A glória de Deus desce. Irmãos, é algo maravilhoso quando nós vemos um órgão de louvor da igreja. Seja o Betel, que são aqueles cantores recém-chegados, convertidos a Cristo, trabalhados ali. Imagina, que coisa mais linda. Eles aceitam a Jesus, já estão cantando no Betel, já estão aprendendo os hinos, já estão integralizando. E nós vemos que esse momento também para eles é tão importante, tão necessário, esta compreensão de que nós somos feitos para dar honra, para dar louvor ao Senhor. Meus amados, que neste dia Cristo seja a melodia principal da nossa música. Que Cristo seja o solo principal da nossa composição. E que as demais coisas sejam somente a harmonia que permeia a linha melódica. Que as demais coisas sejam somente a base harmônica que vai sustentar ali, mas que não vai sobrecarregar ou sobressair a melodia, mas que a melodia vai permear a linha pela qual a harmonia vai caminhar. Nós, na composição, nós temos algo chamado baixo dado, né? Quando nós aprendemos a teoria musical, nós vemos que existem algumas músicas, quando você está ali na aula de teoria, de percepção musical, aí às vezes o professor fala assim, vamos fazer uma prova, vamos fazer aqui que você escreva um ditado melódico, mas eu vou dar aqui os baixos. Aí começa a dar os baixos, né, as notas de sustentação daquela composição, e você vai ter que montar aqueles acordes invertidos, de quarta, de quinta, de sexta, até de sétima, terminando da quarta para o primeiro grau, da quinta para o primeiro grau, e você vai fazendo aquela construção harmônica com os baixos dados. Mas eu digo aos irmãos, o que vai nos dar este baixo dado, né, no sentido, o que vai nos dar esses graves, que vão permear também os harmônicos, as notas, o que vai nos dar é a sustentação pela qual nós temos colocado a nossa vida. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Por isso que é tão importante que também na área da música existe também o discipulado cristão. E onde acontece esse discipulado? No ensaio. Junto ali, o maestro, tão importante, que Deus abençoe todos os maestros e maestrinas, os regentes, porque esse trabalho
ali muitas vezes de formiguinha, de construção diária, semanal, a cada ensaio. Esse momento que você está ali gerando juntamente com eles, olha, uma conversão genuína pela palavra, pelo entendimento do que está sendo cantado ou tocado. É necessário nós não somente entoarmos melodias, mas refletirmos sobre quais melodias estamos cantando ou tocando, o que isso tem falado ao nosso coração. Tão importante nós procurarmos hinos baseados na palavra, que carreguem palavra, não hinos aleatórios que somente formam poesias muito bonitas. Esta é a realidade do dia de hoje. Muitas vezes se fazem músicas convencionadas para vender. E às vezes a gente ouve aquela melodia que fica na nossa cabeça, voltando, mas quando a gente vai ao fundo daquelas letras, nós vemos que não tem fundamentação bíblica. E às vezes a gente insere esse hino, incentiva, né, os liderados, os cantores a cantarem. Nós precisamos refletir e sempre ponderar pela palavra, se está de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina, o fundamento da nossa fé. Meus amados, um novo nascimento em Cristo, a conversão genuína, ela gera um novo nascimento em Cristo. A mudança de direção, quando nós entendemos isso, que Cristo seja a nossa melodia principal da nossa música, das nossas vidas, e que as demais coisas sejam a harmonia que permeia a linha melódica, nós podemos cantar um novo cântico ao Senhor. Que Deus possa te fortalecer nesse dia e te dar ânimo e coragem para perseverar, continuar vivendo dentro do propósito de Deus para a sua vida. Lembre-se disso. Ter sucesso é viver o propósito de Deus. Ter sucesso é prosperar na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos ouvir este hino, louvarmos ao Senhor e já já nós retornamos.